direito, eu costumo dizer que o direito ele nasce como uma ciência humana. O direito ele passa por um processo agora de desumanização, que é o quê? Ele entrou numa linha fordiana de produção de decisões, né? Sim. Então, agora a gente está tentando o contrário, a gente está tentando pegar a IA, não para pegar essa linha fordiana e acelerar a linha ainda mais, muito pelo contrário. A ideia é que os dados, essa visão de Automatizar. mundo, exatamente, o que é o trabalho que pode ser repetitivo, chato, burocrático, ele seja feito pela inteligência artificial e libere o juiz para ter uma visão macro do cenário e analisar o lado humano de cada caso. Ele vai analisar o lado humano da empresa, vai analisar o lado humano da contraparte, vai analisar tudo isso e vai poder decidir, eu diria, de maneira livre, sem aquela, quando eu falo de maneira livre, está dizendo que hoje ele não é livre, mas é uma maneira livre no sentido de eu tenho mais dados, eu tenho tempo para pensar sobre o assunto. Então, se eu gasto meia hora lendo, eu tenho meia hora para isso, eu estou livre para manifestar minha própria consciência sobre aquele assunto. Entendi. Eu acho que isso dá, então, um bom gancho para a gente falar da Lívia, então, né? Porque acho que até para criar uma diferença, né? É uma inteligência artificial criada no mundo dos advogados. É diferente, por exemplo, de eu pegar um texto de 5.000 páginas e jogar lá no chat GPT e falar, me traga o que é mais importante aqui. Pelo que eu entendi, a Lívia, ela é treinada em legislação, jurisprudência e referências acadêmicas do mundo jurídico, ou seja, ela é totalmente nasceu dentro desse útero jurídico aí, né? E então, acho que até se você puder nessa apresentação explicar o que é uma inteligência artificial generativa, em contraste com uma não generativa. Então, ele sabe tudo, um pouco. Ele sabe de tudo um pouco. Isso é Tá. bom, por um lado, mas isso cai numa outra parte da IA generativa generalista, né? Quando você sabe demais tópicos muito divergentes, fatalmente o próprio ser humano, que tem uma capacidade muito maior ainda do que as inteligências artificiais, ele cai no que a gente chama de vazamento de conhecimento. É o quê? Quando você extrapola o conhecimento de uma área com a sua através de algum pequeno ponto de conexão. É o erro. Isso é um erro nosso. E a máquina faz isso. Quando ela faz isso, a gente hoje chama de um nome popularizado, é alucinação. Agora imagina um médico, uma fintech, que seja um banco, um contador ou um advogado. Em um terço das vezes que ele faz algo, ele está falando absurdos. Ele não está só errando, escolhendo um caminho errado. Ele está falando um absurdo. Então, um absurdo que pode matar alguém, é um absurdo que pode quebrar alguém, é um Sim. absurdo que pode caçar a carteira de alguém. Pô, esse argumento da soberania é sensacional, cara. E o que eu acho que até dá um link para a próxima etapa aqui, é essa parceria que vocês fizeram com a OAB, em que vocês são agora, digamos, a IA oficial deles. E, enfim, a OAB, claro, é uma entidade brasileira, então é do interesse dela que esses dados estejam aqui, né? Não saiam daqui. Ele tem que se preparar para o futuro é reversível. Não existe como você colocar uma pausa agora e cessar a IA. Só que, ao mesmo tempo, ele tem que prezar pelas obrigações éticas dele com o cliente e com as partes, né? Não tem como o advogado ficar trabalhando com aquele grau de alucinação. Então, tem tudo sido muito favorável para essa visão e tem permitido que, por exemplo, o Vinícius, que é o outro fundador, ele vem de uma origem do setor público, ele era assessor, trabalhou já em gabinete da presidência do tribunal, ele foca no mercado nacional, nesse relacionamento com a ordem, com os tribunais, enquanto eu fico focado na parte tecnológica e na expansão internacional agora, nossa, Muito que se legal. inicia no próximo trimestre. Sensacional, né? E pensando na sociedade geral, quanto que a nossa vida vai melhorar, né? Nesse mundo onde advogados gastam menos tempo, imagino que o processo se torne mais barato, a lei se torna mais ágil enfim, como é que você vê tudo isso, então, se desenrolando? Olha, eu acho que sobre essa, eu vou até vou fazer um apoio aqui, como se fosse o processo tornar-se mais barato. Nos Estados Unidos, saiu uma opinion, seria como se fosse um parecer do OAB sobre um tema específico, saiu uma opinion em 3 OABs de lá, 3 estaduais, Uhum. e falam sobre o uso de IA generativa. E nessas opinions, a OAB diz que a ferramenta de IA generativa ela pode ser usada pelo advogado, desde que tenha revisão do mesmo e que ele tenha a obrigação
ética de repassar a redução de custos para o seu cliente. Então, eu achei muito interessante esse ponto.